Por que carros diesel são banidos no Brasil? A verdade que ninguém te contou. Pequenos a diesel. Essa decisão, que parece uma simples regra, esconde um dos capítulos mais polêmicos da nossa história automotiva. Enquanto o mundo abraça o diesel como sinônimo de economia e eficiência, o Brasil optou por um caminho completamente diferente. Mas o que poucos sabem é que essa escolha transformou nossa indústria, nossos hábitos de consumo e até o futuro energético do país. É curioso, não é? Enquanto nossos vizinhos dirigem carros compactos e econômicos movidos a diesel, por aqui essa ideia nunca saiu do papel. Parece contraditório, mas há razões ocultas que explicam esse bloqueio, razões que envolvem política, economia e até disputas globais de poder. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessa história, talvez mudar completamente sua visão sobre o diesel no Brasil. Agora, imagine só, se o diesel tivesse sido permitido, será que estaríamos mais avançados tecnologicamente? Ou será que essa decisão foi um acerto estratégico que garantiu nossa independência em outros setores? Prepare-se, porque a resposta pode surpreender até os mais apaixonados por carros. O curioso caso dos carros a diesel no Brasil. O Brasil, um país apaixonado por carros, guarda um segredo que poucos conhecem: a proibição de carros pequenos movidos a diesel. Curioso, não? Enquanto em muitos países eles circulam livremente, por aqui, a história tomou um rumo completamente diferente. Imagine o mercado onde a eficiência e a economia do diesel poderiam ter transformado a indústria automotiva nacional. É intrigante pensar como essa decisão moldou o que dirigimos hoje, além de levantar questões sobre o papel do governo em definir os rumos do transporte. Você sabia que a proibição de carros a diesel no Brasil não foi apenas uma questão técnica? Havia um pano de fundo político e estratégico que influenciou diretamente o cotidiano do brasileiro. Pense no impacto. As montadoras adaptaram suas linhas, o consumidor viu suas escolhas limitadas, e a economia sofreu uma reviravolta inesperada. Essa decisão, aparentemente simples, reverbera até hoje, como uma pedra jogada em um lago. Há quem diga que carros pequenos a diesel seriam perfeitos para o Brasil, com suas longas estradas e economia de combustível. Imagine um pequeno carro nacional, robusto e econômico, desbravando as paisagens brasileiras, como tantos fazem na Argentina ou na Europa. Mas não, o diesel aqui foi confinado a caminhões e veículos de grande porte. Dá para acreditar? Essa escolha mudou para sempre como os brasileiros experimentam o transporte pessoal. E o mais impressionante é que essa proibição também teve um impacto cultural. O brasileiro desenvolveu um carinho especial por motores flex, enquanto o diesel foi praticamente relegado a um tabu tecnológico. Por que será que isso aconteceu? Parece que estamos apenas arranhando a superfície de uma história que tem muito mais a revelar. A crise do petróleo e o nascimento da proibição, de 1973 a 1976. Tudo começou com a crise do petróleo de 1973, um evento que abalou o mundo inteiro. O preço do barril disparou, e países como o Brasil, altamente dependentes de importações, entraram em desespero. Imagine um cenário onde o combustível que move tudo, de carros a indústrias, se torna inacessível. A resposta do governo brasileiro foi rápida, mas controversa. Precisava de uma solução que equilibrasse economia e sobrevivência em meio ao caos global. Nesse contexto, o governo militar criou a famosa Lei de 1976, proibindo carros pequenos a diesel. Foi uma jogada ousada, mas também uma tentativa de priorizar a sustentabilidade, mesmo que de forma rudimentar. Afinal, com os recursos escassos, era necessário garantir que o diesel fosse usado em veículos maiores e mais essenciais, como caminhões e ônibus. Uma solução prática, mas que também trouxe efeitos colaterais marcantes. Curiosamente, essa proibição acabou moldando muito mais do que a economia. Ela determinou como o brasileiro enxerga o transporte até hoje, valorizando combustíveis alternativos e soluções criativas. O impacto foi tão grande que, mesmo décadas depois, ainda vivemos sob o reflexo dessas decisões. Um exemplo claro é como o mercado de carros flex explodiu por aqui, enquanto o diesel ficou de fora da equação pessoal. Mas será que foi a melhor escolha? Há quem questione se essa restrição não foi também uma limitação tecnológica que atrasou o Brasil em relação ao resto do mundo. Afinal, enquanto outros países começaram a investir em motores diesel mais limpos e eficientes, por aqui essa possibilidade foi deixada de lado.
Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre o que poderia ter sido, mas não foi. O programa Pró-Álcool, a revolução do etanol. Nos anos 70, em meio à crise global de petróleo, o Brasil deu um passo ousado e inovador, o Programa Nacional do Álcool, o famoso Pró-Álcool. Foi uma resposta audaciosa a um problema gigantesco, transformando a cana-de-açúcar, até então vista como matéria-prima básica, na principal solução energética do país. Imagine a virada, de um Brasil dependente do petróleo para um país pioneiro no uso de etanol como combustível. Essa revolução trouxe frutos rapidamente. Nos anos 80, os carros a álcool começaram a dominar o mercado, e o Fiat 147 se tornou um ícone dessa transformação. Pequeno, eficiente e símbolo de uma época, ele era prova viva de que o Brasil poderia competir com o resto do mundo em inovação energética. Não era apenas sobre tecnologia, era sobre resiliência e adaptação em um momento de crise. O Pró-Álcool não foi só um marco industrial, mas também um divisor de águas para a economia. Em poucos anos, o Brasil reduziu sua dependência de combustíveis fósseis e ainda impulsionou a indústria agrícola. O impacto foi tão grande que, até hoje, o etanol é uma parte crucial da matriz energética do país. Mas aí surge a questão: e o diesel? Por que uma alternativa tão eficiente nunca foi considerada para os carros pequenos? Essa história, cheia de vitórias e contradições, nos faz questionar se as escolhas de ontem realmente atenderam às necessidades do presente. Afinal, enquanto o Brasil abraçou o etanol, o diesel permaneceu à margem, como uma solução ignorada. Por que será que isso aconteceu? Parece que estamos chegando mais perto de entender os detalhes dessa trama fascinante. A tecnologia do diesel, ontem e hoje. O diesel. Por décadas, ele foi visto como o vilão barulhento e poluente das ruas. Mas será que essa fama ainda é justa? Nos anos 80, os motores diesel eram conhecidos pelo ronco alto e pelas nuvens de fumaça preta que deixavam pelo caminho. Porém, a tecnologia avançou a passos largos, transformando o que antes era problemático em uma solução eficiente e sustentável. Hoje, o motor diesel moderno é tão silencioso que você mal percebe quando está funcionando. Um marco dessa evolução foi o lançamento do diesel S10, em 2013. Com baixo teor de enxofre, ele revolucionou o mercado global, reduzindo drasticamente as emissões de poluentes. De repente, o diesel deixou de ser apenas combustível de caminhão para se tornar uma alternativa viável e muito mais limpa. Países como Alemanha e França adotaram essa nova tecnologia de braços abertos, mas, por aqui, ele ainda enfrenta barreiras. Por quê? Segundo o engenheiro automotivo Paulo Rezende, o diesel atual é muito mais eficiente e menos poluente, mas carrega um estigma do passado. É uma frase que nos faz refletir sobre como as percepções podem demorar a mudar, mesmo quando a realidade já mudou há tempos. Enquanto outros países se beneficiam de carros pequenos a diesel com alto rendimento, o Brasil ainda prefere jogar pelo seguro, restringindo seu uso. O que talvez poucos saibam é que, com as tecnologias modernas de controle de emissões, o diesel pode até ser mais limpo que muitos motores a gasolina ou flex. Essa ironia deixa claro que há algo mais profundo nessa história, algo que vai além da simples escolha tecnológica. Será que estamos prontos para repensar nossos preconceitos e abraçar o diesel de uma vez por todas? Impactos ambientais. Realidade ou exagero? Quando se fala em diesel, uma das primeiras associações é com poluição. É fato que, no passado, os motores a diesel eram grandes vilões ambientais, emitindo partículas nocivas e contribuindo para a poluição do ar. Estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, já apontaram os impactos negativos desse tipo de emissão na saúde pública, especialmente nas grandes cidades. Mas será que o diesel de hoje é tão prejudicial quanto de décadas atrás? A realidade é que a tecnologia deu um salto gigantesco. Com motores mais modernos e combustíveis como o diesel S10, as emissões foram drasticamente reduzidas. Muitos países europeus, como Alemanha e França, incentivam o uso de carros a diesel justamente por serem mais eficientes e, com as novas tecnologias, até menos poluentes do que alguns motores a gasolina. Essa contradição faz pensar: será que o Brasil está preso a uma visão ultrapassada? Claro, há argumentos contra o diesel que continuam válidos. Mesmo com os avanços, ele ainda emite partículas, e muitos ambientalistas preferem alternativas como eletricidade ou hidrogênio. Mas é interessante notar que, em países onde o diesel é amplamente utilizado, as tecnologias limpas compensam grande parte desse impacto.
Seria possível replicar esse modelo no Brasil? Bem, isso depende de muitas variáveis, incluindo as políticas públicas e a própria aceitação cultural. Por fim, não dá para ignorar que o diesel ainda carrega um peso histórico. A pergunta é: será que os argumentos ambientais contra ele são sempre objetivos, ou estão misturados com preconceitos e estigmas do passado? Essa reflexão nos leva diretamente a explorar como outros países lidam com o tema e os resultados que têm alcançado com suas decisões. Casos internacionais. O sucesso dos carros a diesel fora do Brasil. Fora do Brasil, o diesel é o queridinho de muitos motoristas. Na Europa, por exemplo, carros pequenos a diesel são comuns nas ruas de países como Alemanha e França. Esses veículos são valorizados por sua eficiência, robustez e economia. Pense em modelos como Volkswagen Golf ou Fiat Panda, que circulam há décadas com motores a diesel e ainda fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas. A pergunta que fica é: por que aqui essa realidade nunca se concretizou? Um caso curioso está bem ao lado. Na Argentina, carros como o Fiat Spassio a diesel se tornaram verdadeiros clássicos. Além de serem econômicos, esses veículos eram perfeitos para enfrentar longas distâncias em um país tão extenso. Imagine só, um carro compacto, robusto e capaz de rodar centenas de quilômetros com um tanque cheio. É quase como se o diesel tivesse se tornado um segredo de sucesso para nossos vizinhos. Mas o diesel não é só sobre economia. Muitos desses modelos também oferecem desempenho impressionante. Na Alemanha, o Audi A3 TDI conquistou corações por unir potência e eficiência em um único pacote. Essa combinação faz pensar: será que o Brasil está perdendo a chance de experimentar uma tecnologia que já é amplamente aceita e elogiada mundo afora? Não seria o momento de reavaliar as possibilidades? Porém, o mais fascinante é imaginar como seria o cenário brasileiro se esses carros tivessem sido liberados aqui. Será que nossas ruas estariam cheias de modelos compactos a diesel, competindo lado a lado com os flex? Ou será que o mercado nacional teria tomado um rumo completamente diferente? Essas questões nos levam a pensar sobre o presente e o futuro dessa tecnologia no país. O presente e o futuro. O que está em jogo? O cenário atual da indústria automotiva está em plena transformação, com a ascensão dos veículos elétricos e híbridos. Mas, no Brasil, o diesel ainda carrega uma interrogação. Em um momento em que o mundo busca soluções para a descarbonização, será que há espaço para essa tecnologia tão eficiente? Nos bastidores, debates no Congresso apontam para uma possível liberação de carros pequenos a diesel, reacendendo a discussão sobre o futuro do transporte no país. Especialistas da Anfávia, como sempre, têm opiniões contundentes. Muitos acreditam que o diesel ainda pode desempenhar um papel importante na transição energética, especialmente se combinado com tecnologias modernas de controle de emissões. No entanto, é claro que a decisão não depende só da indústria, mas também de fatores políticos, econômicos e culturais. O Brasil parece estar em uma encruzilhada, onde cada escolha terá impactos significativos a longo prazo. Enquanto isso, os consumidores assistem a essas mudanças com curiosidade e, talvez, um pouco de ceticismo. Será que os elétricos realmente dominarão tudo? Ou o diesel, com sua eficiência e longa história, encontrará uma forma de se reinventar? Em países onde a tecnologia limpa já é realidade, o diesel continua a ser uma alternativa viável. Poderia o Brasil seguir esse caminho, ou optar por algo completamente diferente? O mais fascinante é como essas discussões nos forçam a olhar para o futuro com olhos atentos. Decisões tomadas hoje podem mudar drasticamente como nos locomovemos amanhã. Mas será que o diesel terá um lugar nesse novo mundo? Ou será que sua história no Brasil continuará a ser escrita com reticências? Essa dúvida é o que torna o tema tão envolvente e, ao mesmo tempo, tão polêmico. Diesel no Brasil, uma história ainda sem final. Quando pensamos na proibição de carros pequenos a diesel no Brasil, é impossível não refletir sobre como essa história se desenrolou ao longo das décadas. Desde os dias da crise do petróleo até o presente, o diesel se tornou um tema repleto de debates, polêmicas e, acima de tudo, oportunidades perdidas. Mas será que estamos diante de um capítulo final ou apenas de uma pausa nesse enredo que ainda tem muito a revelar? O que sabemos é que o diesel nunca desapareceu completamente do cenário nacional. Ele permanece como a força motriz dos caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, essenciais para a economia do país. Ainda assim,
A ausência de carros pequenos a diesel deixa uma lacuna no mercado e na mentalidade dos consumidores brasileiros. Muitos se perguntam: teria sido diferente se essa tecnologia tivesse sido permitida décadas atrás? Olhando para o futuro, fica claro que o diesel enfrenta desafios, mas também possibilidades. Com o avanço das tecnologias limpas, como motores híbridos e elétricos, o mercado automotivo está se transformando. No entanto, a eficiência do diesel moderno ainda tem seu apelo, especialmente em países onde longas distâncias e economia de combustível são prioridades. Será que o Brasil vai revisitar essa proibição e reavaliar seu papel na matriz energética nacional? Por fim, o que torna essa história tão fascinante é sua imprevisibilidade. Assim como outras decisões que marcaram a indústria automotiva brasileira, o futuro do diesel permanece envolto em mistério. Será que estamos prontos para reescrever essa história? Ou continuaremos presos às escolhas do passado, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja mudando? Depois de mergulhar nessa fascinante história, fica claro que a proibição de carros pequenos a diesel no Brasil é muito mais do que uma regra, é um reflexo das escolhas que moldaram nosso presente. Agora, imagine como seria o nosso dia a dia se esses carros fossem permitidos. Será que estaríamos mais avançados, com uma matriz energética equilibrada, ou enfrentando desafios ainda maiores? Essa é uma questão que só você pode ajudar a responder. Enquanto isso, que tal fazer parte dessa conversa? Descubra mais sobre as tecnologias que estão revolucionando o mundo e questione as decisões que definem o futuro da mobilidade no Brasil. Por exemplo, como o diesel moderno poderia ser uma alternativa econômica para o transporte nas áreas rurais ou mesmo nas cidades? Essas reflexões podem abrir novas possibilidades para todos nós. E não esqueça, a transformação começa com o conhecimento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar descobrindo histórias incríveis sobre os carros que marcaram a indústria automotiva brasileira. E, se você acredita no poder dessas histórias, clique no botãozinho Valeu. Seu apoio é o combustível que nos permite trazer temas relevantes e aprofundar discussões que merecem espaço. Afinal, será que o diesel ainda pode surpreender? Ou é hora de deixá-lo para trás e abraçar as alternativas do futuro? A resposta está nas próximas decisões e nos próximos capítulos desta história.